E aí, meus amigos Revisão PGE, tudo certo? Vamos para a nossa 12ª lição de Direito Administrativo. Essa é uma série de vídeos aqui do canal, estão todos colocados numa playlist, em que nós sempre abordamos assuntos importantes do direito administrativo. Às vezes são assuntos mais complexos, às vezes são assuntos mais simples, mais fáceis ou mais difíceis, mas sempre assuntos importantes para quem vai fazer concurso que cobra administrativo em alto nível, tá? Nesses próximos 3 vídeos aqui da série, nós vamos falar de empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Separei 3 vídeos para falar só desse assunto, porque tem muitos detalhes interessantes e eu não queria deixar nenhum detalhe de fora, porque eu quero que você tenha um conhecimento completo para acertar questões de prova mesmo, beleza? Então nós vamos começar do começo aqui e vamos começar falando de organização administrativa para chegarmos nas empresas estatais, beleza? Então vamos lá. Olha só, primeira coisa que você tem que ter em mente é que a organização administrativa é o modo pelo qual o Estado se estrutura, tá? E olha só, ele se estrutura basicamente de 2 formas, através da administração direta e da administração indireta. A administração direta, ela é formada por órgãos públicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada órgão da administração direta não tem personalidade jurídica própria. Para memorizar bem isso, você pode usar o seu próprio corpo como exemplo, sabe? Quando nós falamos de um órgão, veja, o seu braço é um órgão. Esse braço, que é um membro, né? Mas enfim, vamos considerar um órgão. Ele tem personalidade própria? Não tem. Ele faz parte de você. Você é a personalidade. Ou seja, na administração direta, o próprio ente federativo é quem detém a personalidade jurídica. Um bom exemplo, escola pública. Se o seu filho sofrer um acidente em uma escola pública, você não vai processar a escola, você vai processar o município ou o estado. Por quê? Porque a escola não tem personalidade jurídica própria. Quem responde por ela é o ente federativo. Essa é a administração direta. A administração indireta cria entidades, veja, aí não é órgão, é entidade com personalidade jurídica própria. Então, se você sofreu um acidente na Universidade Federal, a Universidade Federal é uma autarquia. Como a autarquia faz parte da administração indireta, tem personalidade jurídica própria. Você vai entrar com ação em face da própria universidade e não em face da União, tá? Para ajudar a memorizar esse conceito, que é simples, mas que cai muito em prova e é difícil memorizar e diferenciar na hora, olha só. Quando cria um órgão, a gente está falando de desconcentração. Desconcentração é o método pelo qual a administração direta se espalha e se subdivide em órgãos. Quando cria uma entidade, estamos falando de descentralização. Descentralização é o método pelo qual o Estado cria novas pessoas jurídicas, ou seja, cria entidades, cria administração indireta. Então, a administração indireta é descentralização e a administração direta é desconcentração, ok? Toda essa introdução só para chegarmos nas empresas estatais, porque as empresas estatais elas fazem parte da administração pública, elas são administração pública indireta, método da descentralização, portanto, e tem natureza jurídica de direito privado, diferente das autarquias e fundações públicas que têm natureza jurídica de direito público, tá? Com essas introduções, vamos chegar agora aqui à administração indireta. Você precisa conhecer esse conceito em um dispositivo constitucional que é muito importante. Olha só, a administração indireta é constituída por serviços atribuídos a pessoas jurídicas diversas da União, estados, DF e municípios. Foi o que eu falei anteriormente. O ente federativo ele cria uma nova entidade, uma nova pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, e o objeto da nossa aula aqui são as de direito privado, que são as empresas públicas e a sociedade de economia mista, vinculadas a um órgão da administração direta. Veja bem, a empresa pública, ela é um órgão da administração indireta, mas ela tem um vínculo com a administração direta. Veja que não é uma relação hierárquica, tá? O presidente da Petrobras, ele não é hierarquicamente inferior ao ministro de Minas e Energias, por exemplo, tá? Ele tem uma relação, tem um vínculo, mas não há hierarquia, ok?
vinculadas a um órgão da administração direta, mas administrativa e financeiramente autônomas. De fato, o Banco do Brasil ou a Petrobras são administrativa e são financeiramente autônomas da União. Possuem personalidade jurídica e patrimônio próprios. Claro, quando a gente fala da refinaria de Abreu e Lima, lá em Pernambuco, a gente fala que ela é um patrimônio da Petrobras. Não se confunde com o patrimônio da União. É um patrimônio de uma empresa, uma sociedade de economia mista, no caso, uma empresa estatal. Tem patrimônio próprio recebido da administração direta. Ok? Esse é o nosso conceito geral para administração indireta. E aí, o artigo 37, inciso 19 da Constituição, traz a primeira regra que é muitíssimo cobrada em prova, tá? Preste muita atenção aqui. Olha só, é um detalhe, mas é um detalhe tão pequenininho e que é tão cobrado que vale a pena você reservar um espaço para memorizar só isso. Olha só. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Veja bem, a autarquia, que não é objeto dessa nossa aula, ela também é uma entidade da administração indireta, personalidade jurídica de direito público, tem todas as prerrogativas da fazenda pública e a autarquia, ela é criada diretamente pela lei, tá? Então veja bem, a Universidade de Brasília é uma autarquia. Quando a Universidade de Brasília foi criada, foi uma lei que já diretamente criou a Universidade de Brasília. Diferente da Petrobras. Olha só, vamos continuar aqui, ó. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia, ok. E autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação. Então, olha só, a empresa pública, a sociedade de economia mista, não é criada pela lei, é simplesmente autorizada pela lei, tá? Então, quando a União resolveu criar a Petrobras, veja, ela não fez uma lei e está criada a Petrobras. Ela fez uma lei, fala, está autorizada a criação da empresa brasileira de petróleo. E aí, posteriormente, a mesma União cria a empresa, da mesma forma que se cria qualquer empresa lá no direito civil, no direito privado, civil empresarial, tá? Então veja bem, a lei, quando falamos de empresas estatais, apenas autoriza a criação. Quando falamos de autarquia, a lei cria diretamente a autarquia, ok? E quando falamos aqui de fundação, quando é fundação de direito público, também conhecida como fundação autárquica, também é criada diretamente pela lei. Embora o Constituinte não tenha dito isso expressamente, a doutrina faz essa ressalva. Mas beleza, voltando aqui para o objeto, cabendo à lei complementar, nesse último caso, definir as áreas de sua atuação. Isso para a fundação, tá? Essa lei complementar só define as áreas de atuação da fundação, não define as áreas de atuação da empresa pública e da sociedade de economia mista. Quem vai definir a área de atuação de cada empresa pública, de cada sociedade de economia mista, é a própria lei que autorizou a criação da empresa, ok? E o artigo 20... depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Aqui a coisa fica interessante no aspecto jurisprudencial. Olha só, a União foi lá e resolveu criar a Petrobras. Precisou de uma lei autorizativa? Precisou. Ok. A Petrobras tem diversas subsidiárias, tá? Por exemplo, esses postos BR que você costuma ver na rua é uma subsidiária da Petrobras. Veja, o inciso 20 fala que também precisa de autorização legislativa. A pergunta é, precisa de uma autorização legislativa para cada subsidiária da empresa estatal ou podemos ter uma autorização única e genérica para que essa estatal crie subsidiárias? Ou seja, a própria lei que autorizou a Petrobras pode ter um artigo lá falando mais ou menos assim? Fica a Petrobras autorizada a criar subsidiárias? Ou temos que ter uma lei específica, falando especificamente o seguinte, fica a Petrobras autorizada a criar uma empresa subsidiária para vender gasolina no varejo. Isso aí cria os postos BR. Veja, nós precisamos dessa definição específica ou só de uma definição genérica? O Supremo decidiu isso pra gente em 2004, o entendimento é válido até hoje, embora o julgado seja antigo, e decidiu que basta uma autorização genérica. Olha só, é dispensável a autorização legislativa para a criação de empresas subsidiárias. Desde que haja previsão para esse fim na própria lei que instituiu a empresa
de sociedade de economia mista matriz, tá? Então, olha só, a própria lei que cria a sociedade de economia mista, por isso eu estava usando o exemplo da Petrobras, já pode autorizar genericamente a criação de subsidiárias. E aí nós não precisaríamos de uma lei específica para criar uma subsidiária específica. Esse é o entendimento do STF, é esse entendimento que você vai levar para a sua prova, tá? Especialmente prova CESP, que gosta muito de jurisprudência. Esse é um julgado muito bom, já foi cobrado inclusive, e eu tenho certeza que será cobrado novamente no futuro. Ok? E vamos lá. Entrando agora em alguns aspectos específicos aqui das empresas estatais, tá? Olha só, uns conhecimentos agora um pouco mais doutrinário. Nós já vimos umas questões da Constituição, questão jurisprudencial, aqui é uma questão doutrinária, tá? Olha só, para a doutrina amplamente majoritária, e aí você pode levar isso tranquilo para a sua prova, são empresas estatais, empresas públicas, sociedades de economia mista, as subsidiárias, e nós também temos um tipo bem estranho, olha só, outras empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado. Aqui eu vou criar um exemplo para você, tá? Para você entender essa situação da alternativa D. Pensa o seguinte, o BNDES, que é um banco público, ele tinha muitas ações, ainda tem, mas ele tinha mais porque ele vendeu uma parte, um pedaço da participação dele. Tinha muitas ações da JBS, sabe aquela empresa de gado frigorífico? Pois é. Imagine o seguinte, que o BNDES fosse comprando mais ações da JBS, até que chegasse um ponto que o BNDES detivesse mais de 50% das ações da JBS. Veja, isso faria da JBS uma empresa pública? É claro que não. Faria da JBS uma sociedade de economia mista? Veja, porque tem mais de 50% do seu patrimônio é de uma entidade estatal. Faria da JBS uma sociedade de economia mista? Não faria, tá? Ainda que o BNDES comprasse 100% das ações da JBS, ela não se transformaria em uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Por quê? Por causa do que a gente viu aqui, ó, do inciso 19, somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição de empresa pública ou sociedade de economia mista. Então, ainda que a União diretamente compre todas as ações da JBS, isso não a transforma em uma empresa pública ou em uma sociedade de economia mista. Mas a transforma no quê? Nessa entidade aqui, nessa categoria D. Outras empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado, tá? Então, veja bem, para instituirmos uma empresa pública ou sociedade de economia mista, precisa de uma lei específica autorizando. Já se o Estado detém as ações de determinada empresa sem uma lei autorizando, essa será uma empresa estatal aqui na nossa categoria D. É uma empresa simplesmente controlada pelo Estado, ok? E olha só o que o Eli Lopes Meirelles tem aqui para dizer para a gente. Se não houve autorização legislativa, não existe empresa pública ou sociedade de economia mista, mas apenas uma empresa estatal sob controle acionário do Estado. Então, somente isso. A inexistência de lei autorizativa faz com que as entidades nunca ascendam à condição de sociedade de economia mista ou de empresa pública. É importante essa lição para ficar bem claro na sua mente. Se não tem a lei autorizando, não importa a participação acionária. Não se trata de empresa pública e não se trata de sociedade de economia mista. E a Constituição Federal, aqui no artigo 173, traz mais um aspecto importante para a gente entender essa estrutura geral das empresas estatais. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Ok, até aí, o parágrafo 2º é o que interessa para a gente. As empresas públicas e a sociedade de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensíveis às do setor privado. O que o Constituinte quis falar aqui é o seguinte, olha, a sociedade de economia mista e as empresas públicas têm que seguir o mesmo regramento jurídico que é aplicável para as sociedades privadas, para qualquer empresa privada. Ou seja, o Banco do Brasil, ele não pode ter privilégios que
que o Bradesco não tem, sabe? A Caixa Econômica não pode ter privilégios que o Itaú não tem. Por quê? Porque são empresas públicas que competem com empresas privadas. Empresas públicas que eu disse aí, empresas públicas ou sociedades de economia mista, tá? Que competem no mercado com as empresas privadas. Então, elas não podem ter nenhum privilégio fiscal que não seja extensível às demais empresas privadas. Okay? Na próxima aula nós vamos ver que existe uma diferença muito relevante entre a empresa pública que presta serviço público e aquela que atua em atividade econômica. Nós veremos essa diferenciação muito importante mais à frente, beleza? Por enquanto ficamos aqui com a regra do parágrafo 2º. E aí, para fechar essa nossa primeira aula, vamos ver algumas questões de prova para a gente ver como esse assunto é cobrado, ok? Olha só. Questão para juiz, agora em 2019, no Paraná. As pessoas jurídicas de direito privado que compõem a administração pública são, olha só, investidas de poderes de autoridade e encarregadas de realizar funções de interesse público a partir da descentralização de poderes. Essa alternativa A, eu tenho certeza que confundiu alguns bons estudantes, tá? Ela tá errada, mas ela confunde. Por quê? Porque ela fala que descentralização, e você aprendeu que descentralização realmente cria as entidades, cria as empresas públicas e sociedades de economia mista. E aí você fica confuso. Mas olha só, investidas de poderes de autoridade. Não é. Só quem é investido de poder de autoridade é a administração direta e as entidades de direito público da administração indireta. O que são poderes de autoridade? São aqueles poderes da administração pública. O melhor exemplo é o poder de polícia. Veja bem, a Petrobras ela não aplica multa para ninguém. Por que a Petrobras não aplica multa? Porque ela não tem poder de polícia, exceto, claro, uma multa contratual. Mas aí é uma multa contratual, não é a Petrobras na prerrogativa de Estado aplicando multa a alguém investido do poder de polícia, tá? Então veja, as pessoas jurídicas de direito privado não estão investidas em poderes de autoridade, por isso que está errada a alternativa A, mas é uma alternativa difícil, reconheço. B, as pessoas de direito privado passíveis de integrar tanto a administração pública direta ou indireta. Se a A era difícil, essa B é facílima. Veja, toda entidade de direito privado da administração pública compõe a administração indireta. Não há qualquer exceção aqui. A administração direta é uma pessoa jurídica só e, obviamente, é uma pessoa jurídica de direito público. C. Criadas por atos de direito privado, mas a sua instituição depende de autorização legislativa. Perfeita essa alternativa C, é exatamente o inciso 19 que nós vimos. Veja, as empresas públicas e a sociedade de economia mista são criadas por um ato de direito privado, mas tem uma prévia autorização legislativa. E mais uma alternativa, são instituídas para fins de desconcentração de poderes e de competências administrativas. Essa D é bem fácil de eliminar. Desconcentração cria órgão, não cria entidade. É só você ver que tem o Ozinho aqui no desconcentração. É o O de órgão, tá? Então, essa é uma questão, assumo que é uma questão difícil, porque a alternativa A, tenho certeza, confundiu muita gente que estudou bem o assunto. Vamos lá. Mais uma questão, dessa vez para auditor do Estado, no Rio Grande do Sul. Olha só. Assinale a opção que apresenta a característica comum às sociedades de economia mista e às empresas públicas. Então veja, o examinador não quer o que diferencia, ele quer o que une as empresas públicas e a sociedade de economia mista. A alternativa A, estão sujeitas ao regime de precatório como regra? Não. Como nós veremos na nossa próxima aula, esse regime de precatório é aplicável para algumas empresas públicas, sociedade de economia mista sim, mas é em caráter excepcional, tá? Nós veremos isso. Então a alternativa A está errada. B, não gozam de privilégios fiscais não extensíveis ao setor privado. Olha só, aqui sim, essa alternativa B está perfeita, é exatamente aquele parágrafo 2º que a gente leu, ok? Alternativa C. Não precisam realizar procedimento licitatório. Precisa sim, tá? Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Infraero fazem licitação sim.
é que essas licitações não obedecem necessariamente à Lei 8666. Ela tem regramento próprio, mas precisa licitar sim. D. São criadas por lei. Essa D confunde o estudante que estava um pouco desatento. Não são criadas pela lei, são autorizadas pela lei. Veja como as questões são repetitivas, tá? Aqui, ó, nessa prova para auditor do estado do Rio Grande do Sul, caiu algumas alternativas muito parecidas com o que foi cobrado este ano para juiz lá no Paraná, e eu tenho certeza que vai ser muito parecido também com o que vai ser cobrado ano que vem em alguma prova de procuradoria que você for fazer. Por isso é importante fazer questões. A alternativa é: não estão sujeitas à fiscalização dos tribunais de contas. Estão sujeitas sim, tá? Por isso que você vê decisões do TCU falando da Petrobras, decisões do TCU falando da Caixa Econômica. Sociedade de Economia Mista e empresas públicas estão sujeitas sim à fiscalização dos tribunais de contas. E, para fechar essa nossa aula, questão de controle, um concurso para controlador interno em João Pessoa, concurso CESP. Acerca da organização da administração direta e indireta, centralizada e descentralizada, julgue os itens a seguir. A empresa pública, entidade da administração indireta, até aqui está certinho, possui personalidade jurídica de direito público. Não, questão facílima. É direito privado. Basta você pensar que são empresas. Empresas, você estuda onde? Lá no direito empresarial. Direito empresarial é o quê? É direito público ou é direito privado? É óbvio que é direito privado. Empresas públicas são entidades de direito privado, tá? Mas aí, presta atenção, é uma entidade de direito privado que faz parte da administração pública, indireta, mas é sociedade de direito privado, tá? Por isso está errada essa alternativa. Com isso, nós encerramos esse primeiro bloco de empresas públicas, sociedade de economia mista. Gostou do vídeo? Deixa aquele like e segue assistindo essa série, tá? É muito importante para suas provas. É isso aí e vamos juntos!